Imagina descobrir que o motor que move o seu carro pode estar completamente errado. Por décadas, achávamos que sabíamos como veículos elétricos funcionavam. Mas a Honda acabou de anunciar algo que está deixando engenheiros do mundo inteiro de boca aberta. Um motor tão diferente, tão avançado, que especialistas estão dizendo que isso pode acabar com tudo que conhecemos sobre carros elétricos hoje. E o pior? A indústria não estava preparada para isso. Foi numa manhã comum, em uma sala de imprensa lotada, que o CEO da Honda subiu ao palco com um sorriso estranho no rosto. Ninguém sabia exatamente o que vinha por aí. Jornalistas, engenheiros, investidores, todo mundo apenas esperando. E então ele disse uma frase que mudou tudo. Nós resolvemos um problema que a indústria inteira tentava resolver há mais de 20 anos. Silêncio total na sala. Porque, veja bem, o grande problema dos carros elétricos sempre foi o mesmo: bateria. Peso, custo, tempo de recarga, durabilidade. Todo mundo tentando encontrar uma solução, e ninguém conseguindo de verdade. Mas a Honda disse que encontrou um caminho diferente. Não é sobre criar uma bateria melhor. É sobre criar um motor completamente novo, que usa energia de um jeito que ninguém tinha pensado antes. E aqui está a parte que ninguém esperava. Esse motor pode funcionar com uma eficiência tão alta, que carros elétricos poderiam rodar muito mais quilômetros, gastando muito menos energia. Se isso for verdade, estamos falando de uma virada de jogo histórica. Agora me diz uma coisa: você confia que essa tecnologia é real, ou acha que é só mais um anúncio exagerado para chamar atenção? Comenta aqui embaixo o que você pensa, porque a resposta pode te surpreender. Porque o que vem a seguir vai explicar exatamente como esse motor funciona. E acredite, é mais estranho e mais genial do que você imagina. Então, qual é exatamente esse segredo que está deixando a indústria toda nervosa? Para entender isso, primeiro você precisa saber uma coisa simples: motores elétricos comuns perdem muita energia no caminho. É como encher um balde furado. Você coloca energia ali, mas boa parte escapa pelo caminho, em forma de calor, vibração e perda de eficiência. A Honda parece ter encontrado um jeito de tapar esses furos. Segundo informações divulgadas pela própria empresa, esse novo motor usa um sistema de ímãs reorganizado de uma forma totalmente diferente do padrão atual. Em vez de fazer a energia circular do jeito tradicional, ele direciona o fluxo magnético de uma forma mais inteligente, reduzindo drasticamente a perda de energia durante o movimento. Parece complicado, né? Mas pensa assim: é como organizar o trânsito de uma cidade. Se os carros simplesmente andam de qualquer jeito, tudo trava. Mas se você cria rotas mais eficientes, o trânsito flui muito mais rápido, gastando menos combustível no processo. É exatamente isso que esse motor faz com a energia elétrica. E o resultado? Segundo a Honda, esse novo design pode aumentar a eficiência energética em até 20% comparado aos motores elétricos atuais. Pausa um segundo e pensa no tamanho disso. 20% pode parecer só um número. Mas em carros elétricos, isso pode significar rodar dezenas de quilômetros extras com a mesma carga de bateria. Significa baterias menores, mais baratas e mais leves. Significa carros mais acessíveis para o público comum. E aqui está o detalhe que ninguém estava esperando. A Honda não está fazendo isso sozinha do zero. Ela conectou esse motor a um sistema de controle digital que ajusta a performance em tempo real, dependendo de como você está dirigindo. Ou seja, o motor aprende o seu jeito de dirigir. Sim, você ouviu certo. E é exatamente isso que está deixando montadoras concorrentes em alerta máximo. Porque se essa tecnologia for escalada para a produção em massa, isso pode redesenhar completamente o mapa de poder da indústria automotiva mundial. Mas a pergunta que fica é: será que essa tecnologia é fácil de copiar? Ou a Honda guardou algo a mais na manga? Isso é o que vamos descobrir agora. Agora vem a parte que realmente assusta as outras montadoras. Porque não é só sobre eficiência. É sobre o quanto essa tecnologia pode ser difícil de copiar. De acordo com analistas do setor automotivo,
A Honda registrou diversas patentes ligadas a esse novo design de motor nos últimos meses. Isso significa uma coisa bem clara. Eles não estão apenas testando uma ideia. Eles estão protegendo um avanço que pretendem usar como vantagem competitiva por muito tempo. E isso muda tudo. Pensa assim: imagina que você está numa corrida, e de repente um competidor aparece com um tênis que ninguém mais pode usar. Você ainda corre, mas ele tem uma vantagem que você simplesmente não consegue copiar do dia para a noite. É exatamente essa posição em que Toyota, Tesla, BYD e outras gigantes do setor podem estar agora. Porque enquanto elas continuam investindo pesado em melhorar baterias, a Honda parece ter encontrado um atalho diferente. Melhorar o motor que usa essa energia, em vez de só tentar armazenar mais energia. E isso resolve um problema enorme da indústria: custo de produção. Baterias maiores custam mais caro. Exigem mais materiais raros, como lítio e cobalto, que são caros e difíceis de extrair. Mas se você precisa de menos bateria para rodar a mesma distância, o carro elétrico inteiro fica mais barato de produzir. Mais barato de produzir significa mais barato para o consumidor final. E isso, meu amigo, pode ser o fator que finalmente torna os carros elétricos acessíveis para a maioria das pessoas, não só para quem tem muito dinheiro. Só que tem um detalhe importante que pouca gente está comentando ainda. Esse motor não foi pensado apenas para carros pequenos ou populares. A Honda sugeriu, durante o anúncio, que essa tecnologia também pode ser aplicada em veículos maiores, como SUVs e até veículos comerciais. Ou seja, estamos falando de uma mudança que pode impactar literalmente todos os tipos de veículo elétrico no mercado. E se isso realmente se confirmar nos próximos testes? A pergunta não é mais se essa tecnologia vai mudar o setor. A pergunta é: quem vai conseguir acompanhar essa mudança e quem vai ficar para trás? Antes de continuar, deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer continuar acompanhando como essa revolução tecnológica vai se desenrolar nos próximos meses, é essencial se inscrever no canal agora. Porque o que vem a seguir pode literalmente decidir o futuro da indústria automotiva mundial, e você vai querer estar aqui quando isso acontecer. Você sabe o que acontece quando uma empresa gigante começa a sentir medo? Ela se move rápido. Muito rápido. E é exatamente isso que está acontecendo agora nos bastidores da indústria automotiva. Segundo informações de veículos especializados em tecnologia automotiva, montadoras concorrentes já começaram reuniões de emergência para discutir como reagir ao anúncio da Honda. Isso não é exagero. Quando uma empresa do tamanho da Honda apresenta um avanço desse nível, o mercado inteiro presta atenção e treme um pouco. Pensa em empresas como Toyota, Hyundai e até montadoras chinesas, que vinham investindo pesado em baterias de última geração. De repente, esse investimento todo pode estar competindo contra uma solução completamente diferente, que ataca o problema de outro ângulo. É como se todo mundo estivesse correndo numa direção, e de repente alguém descobre um caminho mais curto que ninguém tinha visto antes. E o mercado financeiro já está reagindo. Ações de empresas ligadas à fabricação de baterias começaram a apresentar volatilidade nos dias seguintes ao anúncio, segundo analistas do setor. Investidores estão tentando entender se essa tecnologia da Honda vai realmente sair do papel, ou se vai ficar apenas como uma promessa, como tantas outras vimos no passado. Porque, sejamos sinceros, a indústria de tecnologia adora anunciar coisas incríveis que depois nunca chegam até o consumidor final. Mas aqui está o que torna esse caso diferente. A Honda já confirmou testes em protótipos reais, rodando em pistas controladas. Não é apenas um conceito desenhado em computador. É algo físico, funcionando, sendo testado neste momento. E isso muda completamente o nível de credibilidade do anúncio. Enquanto isso, engenheiros de outras montadoras estão analisando cada detalhe técnico divulgado, tentando entender se conseguem desenvolver algo parecido, ou se vão precisar negociar parcerias com a própria Honda no futuro. Porque, no fim das contas, essa pode ser uma escolha difícil para empresas rivais. Competir contra essa tecnologia, ou tentar se unir a ela antes que seja tarde demais. E enquanto isso tudo acontece nos bastidores corporativos, existe uma pergunta que toca diretamente na sua vida:
na vida de quem está assistindo esse vídeo agora. Agora vamos parar de falar sobre empresas, bilhões de dólares e patentes por um instante. Porque, no final das contas, tudo isso só importa de verdade se afetar a sua vida real. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Você já pensou em comprar um carro elétrico, mas desistiu por causa do preço? Ou talvez você mora numa cidade onde simplesmente não tem postos de recarga suficientes, e isso te deixa inseguro sobre fazer essa troca. Você não está sozinho. Pesquisas do setor automotivo mostram que o preço elevado e a autonomia limitada continuam sendo as duas maiores barreiras que impedem mais pessoas de migrarem para veículos elétricos. Não é falta de vontade. É falta de viabilidade real no dia a dia. E é exatamente aí que essa nova tecnologia da Honda pode tocar profundamente na sua realidade. Imagina um carro elétrico que custa menos, porque precisa de menos bateria. Um carro que roda mais quilômetros com a mesma carga, te dando mais liberdade para viajar sem aquele medo constante de: será que vou conseguir chegar até o próximo posto de recarga? Isso não é só sobre tecnologia. Isso é sobre tranquilidade. Sobre acessibilidade. Sobre permitir que famílias comuns, que trabalham duro todos os dias, finalmente consigam fazer parte dessa transição para um futuro mais sustentável, sem precisar gastar uma fortuna para isso. Porque, sejamos honestos, avanço tecnológico só tem valor real quando chega até as pessoas comuns. Quando muda a vida de quem está assistindo esse vídeo agora, no conforto da sua casa, pensando no próximo carro que vai comprar, ou simplesmente curioso sobre para onde o mundo está indo. E é por isso que esse momento é tão importante. Porque não estamos só assistindo uma empresa anunciar um motor novo. Estamos possivelmente testemunhando o início de uma mudança que vai impactar como milhões de famílias se locomovem pelo mundo nos próximos anos. E você, que está aqui, acompanhando esse vídeo até agora, você não está só curioso sobre tecnologia. Você está se conectando com o futuro antes da maioria das pessoas perceber que ele já chegou. E isso é exatamente o tipo de comunidade que a gente quer construir aqui. Pessoas que querem entender o mundo antes dele mudar, não depois. Mas ainda tem uma última parte dessa história. E ela pode ser a mais importante de todas. Então, o que vem agora? Segundo a própria Honda, os primeiros testes em larga escala dessa nova tecnologia devem começar nos próximos meses, com planos de aplicação comercial podendo chegar ainda nesta década. Não estamos falando de algo distante, guardado para um futuro incerto. Estamos falando de algo que pode estar nas ruas, dentro de carros reais, mais rápido do que muita gente imagina. E isso levanta uma questão gigante. Será que essa tecnologia vai realmente cumprir tudo o que promete? Ou será que, no caminho até a produção em massa, vão surgir obstáculos que ainda não conseguimos prever? Porque a história da tecnologia está cheia de promessas grandiosas que, na prática, enfrentaram desafios inesperados. Custos de produção em escala, limitações de materiais, regulamentações governamentais, tempo de adaptação das fábricas, tudo isso pode interferir no quão rápido esse motor realmente chega até você. Mas, mesmo com essas incertezas, uma coisa parece clara. A Honda acendeu uma faísca que vai forçar toda a indústria automotiva a se mover mais rápido. Outras montadoras agora têm duas escolhas: inovar igualmente rápido, ou correr o risco de ficar para trás numa corrida que está apenas começando.